Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Estamos juntos aí para mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. E nesse vídeo aqui, gente, eu quero trazer uma análise aqui para vocês. Mais uma aqui comentando sobre Abel Ferreira, diretoria e elenco. Eu vi que esse último vídeo deu certas discussões ali, vi vocês debatendo ali. Tá vendo, tinha que... O Abel é monstro, tudo. Alguns ainda continuam falando que tá com sorte. Então cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de enxergar o futebol e tá tudo certo. Acho que a gente só tem que ter educação com o outro e tá ponto final. Aconteceu uma coisa do Dudu, também no Cruzeiro, que eu quero trazer para vocês vão entender o meu ponto de vista. Também quero comentar uma coisa sobre alguns jogadores que saíram e sobre o nosso atual momento. Você me diga se essa análise faz sentido para você. E amanhã vamos enfrentar o Bahia às 6h30 da tarde, jogo importantíssimo para a gente tentar manter a liderança do campeonato. Bom, como eu trouxe ontem para vocês, Palmeiras aguarda o empresário do Abel Ferreira para tentar renovar o contrato dele no meio do ano, certo? E aqueles torcedores que... No caso, eu estou desse lado porque eu nunca quis a demissão do Abel. Mas eu fiz críticas ao trabalho dele, sim. Fiz mesmo, porque o Abel Ferreira não estava bem no cargo. Tanto é que ele mesmo falou isso, que o time não estava se encontrando, que ele ainda estava tentando encaixar as peças. Outra coisa, o Abel, gente, o Palmeiras mudou. O Palmeiras está jogando melhor, o Palmeiras está com 7 vitórias consecutivas, porque o Abel também mudou. O Abel vinha nas coletivas para ficar falando da torcida. O Abel vinha na coletiva para falar de coisas que, sabe... Por exemplo, chegar na final do Paulista e dizer que jogou bem. Não era o Abel Ferreira que a gente está acostumado. E tá tudo certo, porque ninguém vai ser perfeito, ninguém vai acertar o tempo todo. Nem técnico, nem jogadores, nem diretoria, nem eu, nem vocês. Ninguém acerta toda hora. Então, acho que o primeiro ponto, a gente tem que saber que a gente erra. Se você... acha que não erra, aí isso já é um problema bem sério aí que você tem que ver com você mesmo. Então, erros fazem parte, você erra e você tenta corrigir. Você acerta uma coisa, acerta outra. Aqui você erra, pô, aqui eu errei, então eu vou tentar mudar isso daqui, vou corrigir isso daqui, porque isso faz parte. Futebol é assim, é um momento. Então, o Abel mudou o esquema tático do Palmeiras. O Abel mudou os jogadores de posição. O Estevão era ponta. O Palmeiras jogava só do mesmo jeito, bola no Estevão, bola no Estevão, bola no Estevão. Isso foi uma crítica, por exemplo, que eu fiz. O Palmeiras continua jogando assim, com bola no Estevão? Não, o Estevão foi lá pro meio. O Felipe Antes cai pelo lado direito. O Palmeiras começou a jogar com 3 zagueiros, uma coisa que a torcida critica e muito. Mas 3 zagueiros não dá, que eu acho uma grande bobagem isso, de verdade. Não quer dizer nada. Se o time vai jogar com 3 zagueiros ou com 2, não dá pra saber qual time vai jogar bem. Depende da atitude do time, da postura do time em campo e da postura tática do time. Então ele jogou com 3 zagueiros, o Palmeiras melhorou muito. Vários jogos jogando com 3 zagueiros. Os outros jogos não, ele colocou 2 zagueiros, colocou o Jé pelo lado direito, que também fecha ali como um defensor quando precisa recuar as linhas. Então houve uma mudança. Quantos jogadores do Palmeiras melhoraram? Quantos? Assim, é um número interminável. Felipe Anderson, o Flaco Lopes, o Facundo Torres começou a fazer gols e render mais, já corria o jogo todo. O Giai melhorou um absurdo. O Aníbal tá voltando a jogar grande futebol quando está atuando. O Vitor Roque, mesmo sem fazer gols, estava ajudando demais esse time. Então, assim, o Everton retomou a grande fase, tanto sendo importante nos jogos do Campeonato Brasileiro, fazendo defesas importantes, cara a cara ali, que o Palmeiras ganhou 3 pontos. Então, depois da derrota do Campeonato Paulista, é aquele negócio. Tem derrotas que servem, tem gente que acha que é um ditadinho qualquer. Não, gente, tem derrotas que servem sim. Vocês não viram o Abel falando que carrega a medalha lá do segundo lugar? Tem pra alguns que é besteira isso, mas eu tenho certeza que o Abel botou na cabeça dos caras um desconforto por ter perdido a final do Campeonato Paulista. Não tem explicação, porque acho que do segundo jogo da final do Paulista até o dia que a gente enfrentou o Corinthians no Brasileirão, não deram 2 semanas, acho. E como é que foi o jogo? O Palmeiras entrou rasgando o Corinthians, engolindo o Corinthians com tudo, com sangue nos olhos, querendo os 3 pontos. Então a atitude do time mudou. E com isso, o Palmeiras, que tem um elenco de qualidade, e aí eu quero falar um pouco da diretoria, que eu critico muito aqui, muito. A Leila Pereira, essa parada, principalmente do contrato que ela fez nos últimos anos, que o seu Gagliotti autorizou, do Palmeiras ficar recebendo 81 milhões, pra mim foi um dos maiores absurdos, isso, eu nunca engoli isso. Só que eu tenho que chegar e dizer, esse ano, esse período que a Leila continua aí na coletiva, falando coisas e tal, mas esse período aqui de 4 meses, da Leila Pereira, foram melhores do que os 3 anos que ela ficou à frente do Palmeiras no primeiro mandato. Ela contratou jogadores, ela liberou recursos, até que enfim,
para contratar jogadores que mudaram o status do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito forte. No final do ano passado, com o elenco que nós tínhamos, com a debandada que teve ali, com os jogadores que saíram, com os jogadores que caíram de nível, o Palmeiras caiu muito. Se continuasse com aquele time para esse ano, tanto é que eu até falava, o pessoal esquece da responsabilidade da diretoria e ia sobrar tudo pro Abel. Tudo é o Abel, tudo é o Abel. Que tinha uma parte da sua responsabilidade, sim. Mas eu falava, tem jogadores também, gente. Tem jogadores, tem a diretoria. Contratou, parabéns pra diretoria. Olhem só como faz bem investir no time. Aquele comentário que eu faço pra vocês, que eu falo que quando você traz 1, 2 jogadores, você não ganha 1, 2 reforços, você ganha vários, porque você melhora os jogadores que estão aqui. Então o Palmeiras participou de uma reformulação, o Palmeiras teve uma reformulação que foi feita e a chavinha mudou na cabeça. E por isso que o Palmeiras está jogando como está. E eu já vou falar pra vocês, não vamos ganhar todos os jogos, o Palmeiras provavelmente vai perder algum jogo, vai oscilar de novo, porque isso é normal. Todos os times passam por isso. Vou trazer um exemplo aqui da Premier League, o Liverpool que vai ser campeão inglês. Começou o campeonato inglês destruindo, atropelando, depois deu uma oscilada, só que fez uma gordura de pontos, vai ser campeão amanhã. O Barcelona, que tá jogando muita bola, pode levar... a tríplice coroa aí, o Real Madrid pode impedir hoje, tem final da Copa do Rei da Espanha. O Barcelona começou voando a temporada, depois começou a oscilar, perdeu a liderança da La Liga, ficou em terceiro ali tudo, voltou, retomou o padrão, é o primeiro colocado de novo. Então assim, não tem como, o Manchester City começou a temporada horripilante. O Manchester City chegou a ficar em 8º, 9º. O Manchester City está de novo no G4. O Guardiola se reencontrou, a pior temporada dele. Vocês percebem que não existe um time na temporada que faça isso aqui, ó, de extremamente regular só. Existem oscilações. Então o Palmeiras estava num momento muito ruim, que aí todos estavam vendo que o Palmeiras não estava bem. O time estava batido, o time estava entregue, o Palmeiras não criava chance, o Palmeiras não finalizava no gol. Agora a gente vai na altitude, faz 3 gols, quase 4, 5, chuta a bola na trave. Olha como mudou o Palmeiras. Então, eu acho que assim, quem deu uma opinião aqui, outra ali, se você errou, gente, tá tudo certo, ninguém sabe mais do que ninguém. A gente vai aprendendo com as coisas que acontecem. Eu tiro lições de tudo que acontece no Palmeiras, de todos os jogos, de todos os momentos. Isso aqui eu aprendi, isso aqui eu aprendo toda vez que acontece alguma coisa no Palmeiras. Pô, aqui o Palmeiras saiu dessa assim, aqui o Palmeiras saiu dessa maneira. O Abel, que repito, não estava bem no cargo, a porrada estava sendo só nele. Só nele. E as peças quando foram entregues, que era o que eu queria ver do Abel, eu falei, mano, eu vou esperar o Abel Ferreira mexer nos jogadores, ver com os jogadores o que ele vai fazer. Ele mudou o esquema, reconheceu que não estava dando certo o que ele estava fazendo e mudou. Provavelmente daqui a pouco tem que mudar de novo, porque os adversários vão se adaptando ao Palmeiras. Quantas vezes ele já falou que os times contra o Palmeiras jogam em outro nível? Pois é. Então assim, aí emendando o Dudu. O Rony saiu do Palmeiras. Muita gente, algumas pessoas queriam, outras não. Tá rendendo no Atlético? Não tanto, né? Dudu, que estava aqui no ano passado, que a Leila não queria, que o Abel liberou a saída do Dudu, e aqui o Dudu dizia que eu não tenho sequência e tal, e tal, e tal, e tal. Tá falando a mesma coisa no Cruzeiro agora. A mesma coisa. Foi barrado. Não vai participar do jogo amanhã contra o Vasco. O Dudu foi barrado. Vai ter uma reunião com a diretoria para definir o que vão fazer com ele. A Leila Pereira queria o Gabriel Barbosa no Palmeiras. O Palmeiras queria, o Abel Ferreira também queria. Tiraram a proposta, por quê? Porque ele começou a fazer leilão. Então assim, eu não queria o Gabriel Barbosa. Se ele chegasse a torcer pra ele. Pra mim é um cara que não joga mais, o cara largou a carreira. Ele não consegue mais jogar futebol no nível que ele apresentou. Quiseram o jogador, queriam o atleta. Aí perceberam que ele começou a ver dinheiro, querer mais. A Leila foi lá e a proposta foi retirada. Fez certo. Hoje a gente olhando pro Cruzeiro, a gente tá vendo, confirmando aquilo que eu desconfiava, que alguns de vocês confiavam e outros que achavam que ele poderia dar certo. Nós estamos vendo que o cara não consegue jogar. Vocês percebem que tem atitude ali, pensa no elenco, estão pensando no coletivo, você quer ganhar mais dinheiro, quer ser mais estrela que todo mundo, então tchau, a proposta está retirada. Eu falo que eles também sabem o que estão fazendo dentro do Palmeiras. Então assim, são nomes de jogadores que estavam aqui, que muitos queriam que ficasse no Palmeiras e não rende. Então a diretoria e o Abel não só erram. Esse negócio de que só é, por exemplo, esse Pardal, esse treinador horrível que eu escuto algumas pessoas falarem tudo. Tá bom, então quem você vai colocar de técnico do Palmeiras? Você é a Belete. Não, eu não sou a Belete. Eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu amo o meu time. E na minha concepção, na minha opinião, o Abel, não tem ninguém no mercado melhor do que ele pra
nesse momento. E uma hora ele vai ter que sair, o Palmeiras vai ter que testar outro treinador, arrumar outro. Só que a sua opinião não é mais importante que a minha, nem a minha é melhor que a sua. O que eu percebo é um desconforto das pessoas, de alguns, tá? Porque não acontece o que ele quer. Ah, então tá ganhando, esse pardal aí, não sei o que, tal, aí fica quieto. Aí vai esperar o mau momento do Palmeiras pra falar mal do treinador de novo. Desculpa, você torce pro Palmeiras ou você torce contra o Abel? E também tem aquele outro caso. Ninguém é Sociedade Abel Ferreira, nós somos Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente acredita que o Abel, pelo que ele ganhou, pelo que ele fez no Palmeiras, ele é um cara que pode nos ajudar a conquistar títulos. Como os jogadores, como a presidente, que pra mim foi bem esse ano. Temos que falar, esse ano ela foi bem. Ah, eu gosto dela à frente do Palmeiras, acho que ela é a presidente ideal? Não gosto. Não gosto mesmo. E eu falo com toda clareza. Só que eu torço para que ela melhore cada vez mais. Porque acima da minha vaidade, do que eu acho, do que eu gosto, está o amor pelo Palmeiras. Isso está acima de tudo. O Abel Ferreira, na sua história do Palmeiras de 4 anos e meio, tem títulos, conquistas, vitórias emblemáticas e muitas coisas que nos faz ter lembranças positivas e felizes. Mas tiveram momentos que não foram bons. Ninguém tem uma história só de alegrias de troféus. Se alguém quer isso, aí peço para vocês refletirem um pouquinho que isso não existe. O Palmeiras tomou decisões, contratou jogadores importantes, tirou alguns atletas que não rendiam mesmo. O Rômulo, por exemplo, o tempo está mostrando que o Rômulo ainda não está pronto para o Palmeiras. Lembrando que ele ainda é jogador do Palmeiras e vai voltar no ano que vem. No Ceará ele não consegue ser titular. Alguma coisa tem. Então o Abel não colocava o Rômulo. Será que o Abel tá tão errado? Eu acho que em alguns momentos até deveria ter colocado. Mas não é tudo responsabilidade do técnico. Eles não estão errados em tudo que eles estão fazendo. Eles estão presentes lá. Eles ainda erram? Erram, gente, porque ninguém acerta o tempo todo. Então é isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem que torcer, acima de tudo, pro Palmeiras. O Palmeiras, o emblema do Palmeiras à frente de tudo. E aí a gente vai discutindo o que vai acontecer quando as coisas estiverem boas, quando as coisas não estiverem, a gente comenta. Mas eu creio que o Abel Ferreira está lá há 4 anos e meio e sabe muita coisa que acontece lá dentro e sabe como conduzir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pelo menos é o que eu acho. Repito, você não é obrigado a concordar com nada do que eu falei. É apenas a minha opinião. Bora buscar os 3 pontos amanhã contra o Bahia. E pra mim o Palmeiras está no caminho certo. No final do ano a gente vai ver o que vai acontecer. Em cima dos resultados, muitos vão formar as suas opiniões? Claro. Muito sim, se for campeão o Abel é monstro, se o Abel perder os campeonatos, ele é burro, o Pardal tem que ir embora. Cada um com a sua forma de enxergar futebol. Eu acredito que esse elenco, podem nos dar muitas alegrias até o final de 2025. Tamo junto, galera, aquele abraço aqui é Verdão sempre, até a próxima. Deixe seu comentário que é importante, valeu.